Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula de troncos e eu vou explicar para você um pouquinho de semelhança de sólidos. A semelhança de sólidos é que costuma gerar bastante dificuldade, bastante dúvida quando você faz a semelhança com o quadrado e com o cubo. Bom, mas antes de começar, eu quero explicar a relação 1/8, 7/8. Essa é a relação que mais aparece nos vestibulares, mais vai aparecer em suas provas, ok? Como é que funciona isso aqui? Nós temos um tronco de cone que pode ser também um tronco de pirâmide. Então, tanto faz estar desenhado aqui um cone ou uma pirâmide. Vamos supor que a gente corte esse cone formando um tronco. Você está vendo então que tem um cone maior aqui, tem um cone menor que foi retirado e tem um tronco. E o tronco está na parte de baixo. Vamos supor que a gente corte esse cone, formando esse tronco, de uma maneira especial. Aí você fala assim, Egg, como assim de uma maneira especial? De uma maneira que fique 1/8 do volume total, essa região aqui, e 7/8 do volume total, o tronco. Ou seja, 1/8 é o que a gente cortou fora, e 7/8 é o que sobrou, é o tronco. Aí você fala assim, Egg, tudo bem, mas por que que você está falando em 1/8 e 7/8? Por que que você não fala, sei lá, em 2 nonos e 7 nonos, sei lá? Por que que você está falando em 1/8 e 7/8? É porque o 1/8 e 7/8 é a relação que mais aparece nos vestibulares por causa disso aqui, ó. Quando é que acontece isso? Quando que acontece a relação 1/8, 7/8? Toda vez que a altura do tronco for igual à altura do conezinho, em outras palavras, toda vez que você cortar, toda vez que esse plano aqui cortar ao meio esse cone maior, você vai ter a relação 1/8, 7/8. Você não tem ideia do quanto isso é importante, do quanto esse slide aqui te ajuda nas suas provas e nos seus vestibulares também. Eu vou explicar para você com um exercício. Vamos lá. Exercício, olhe bem para essa figura aqui. Olhando para essa figura, você acha que nessa figura existe a relação 1/8 e 7/8? Vamos pensar junto. Qual que é o volume do conezão? Você é capaz de calcular o volume do conezão aqui? Bom, o volume do conezão é a área da base vezes a altura sobre 3. Nós já aprendemos a calcular volume de cone, não é? A área da base vezes a altura sobre 3. O raio da base aqui do cone é 3. Cuidado que não é 6, porque 6 é o diâmetro. Então, usando a fórmula do volume do cone, eu vou fazer área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura vale 10. Eu estou fazendo o volume do conezão, tudo isso dividido por 3. Eu posso simplificar aqui o 3 quadrado com 3, né? 9 por 3 dá 3. 3 vezes π vezes 10 vai dar 30π. Então, atenção. O que é 30π? 30π centímetros cúbicos é o volume de tudo, é o volume de todo o cone. Agora, se eu perguntar para você qual é o volume do conezinho, você sabe me dizer muito rápido? Ora, o volume do conezinho é 30π sobre 8. Claro, o volume do conezinho é 30π sobre 8, porque o volume do conezinho é 1/8 do volume do conezão. Egg, como é que você sabe que é 1/8? Por causa disso aqui, ó. Repare que a altura do tronco é exatamente a altura do conezinho, ou seja, em outras palavras, nós cortamos aqui exatamente ao meio. O conezão foi cortado na metade da altura. Nós temos 5 para baixo e 5 para cima.
porque o 5 é a metade do 10. Então, se o exercício perguntar qual é o volume do conezinho, você vai responder simplesmente que é 1/8 do conezão. 1/8 do conezão é 30π sobre 8 e acabou. Tudo bem que dá para simplificar aqui, né? Fica 15π sobre 4, mas o importante não é a simplificação, o importante é você entender a ideia do 1/8 e do 7/8. E se eu perguntar o volume do tronco? Se eu perguntar o volume do tronco, você também consegue responder com muita facilidade. O volume do tronco é o resto. O volume do tronco não é 1/8. O volume do tronco é o que falta para completar. É o 7/8. Então, 7/8 vezes 30π. 7/8 vezes 30π, 7 vezes 30 dá 210. Fica 210π sobre 8. É claro que também dá para simplificar, não tem problema, mas a ideia é você entender que o volume do tronco é simplesmente 7/8 do volume do conezão. Ok? Então a relação de 1/8 e 7/8 aparece sempre que você cortar ao meio, quando você corta no meio da altura do conezão ou da pirâmide. Aí você fala assim, Egg, tudo bem, entendi, mas e se não cortar ao meio? Como que vai ficar? Ah, se não cortar ao meio, aí nós vamos ter que montar a razão de semelhança, daí fica mais complicado. A ideia de cortar ao meio é só uma ideia inicial que eu gostaria que você memorizasse, porque aparece muito. Agora, quando não cortar ao meio, aí nós temos que aprender então a razão entre os sólidos, eu vou explicar para você. Vamos supor que a altura do conezinho seja h1, a altura do conezão seja h2. O raio do conezinho seja R1 e o raio do conezão seja R2. Só de olhar para essa figura aqui, eu posso montar uma semelhança de triângulos. H1 está para H2, assim como R1 está para R2. Eu acho que você não tem dificuldade para entender essa relação que está aqui. Essa relação vem de uma semelhança de triângulos, inclusive que você pode até enxergar nos cones, né? Mas tudo bem, essa relação aqui de semelhança, nós chamamos de razão. Essa relação de igualdade, ela vem da razão de semelhança, vai aparecer aqui agora. Ó. O que é razão de semelhança? A razão de semelhança é o resultado dessa divisão aqui. H1 dividido por H2 ou R1 dividido por R2. Ok? Diga para mim uma coisa, pense na resposta, eu vou te dar alguns segundos para você pensar na resposta. No exercício anterior, aquele que tinha 5 e 10, qual era a razão de semelhança? Meio, é isso, né? No exercício anterior tinha 5, acho que era o 5 aqui no tronco, né? Mas não importa. Tinha 5 aqui e tinha 10 aqui. Então a razão de semelhança era meio, quer dizer, cortava na metade da altura. E se não cortar na metade da altura, eu vou te ensinar então como é que a gente vai fazer. Bom, existe a relação do quadrado da razão de semelhança. O quadrado da razão de semelhança a gente trabalha com as áreas. Imagine que você tem a área da base ou a área lateral desse cone menor. E imagine que você tem a área da base desse conezão ou a área lateral desse conezão. Sempre relacionando o conezinho com o conezão, ok? Então, existe essa relação aqui, que é o quadrado da razão de semelhança. Como é que isso funciona, Egg? Olha só. O pequeno pelo grande, a área 1 dividido pela área 2 vai ser o quadrado da razão de semelhança. O que era mesmo a razão de semelhança? Era aquela do slide anterior. Como assim, Egg? Vai aparecer aqui embaixo agora para você ver, olha só. Você pode escrever dessa forma aqui. A área 1 está para a área 2, assim como R1 está para R2 ao quadrado. Ou pode escrever dessa forma aqui, que é a que mais aparece. Área 1 está para a área 2, assim como H1 está para H2 ao quadrado.
E dessa forma, nós temos as duas expressões que formam o quadrado da razão de semelhança. Quando você vai comparar áreas com raios, você é obrigado a elevar essa razão dos raios ao quadrado. E quando você compara áreas com alturas, você também é obrigado a elevar essa razão das alturas ao quadrado. Então, esse RS que está escrito aqui é o quadrado da razão de semelhança. E também tem o cubo. O cubo da razão de semelhança, agora você vai entender o motivo daquele 1/8. Olha aqui o volume 1. O volume 1 vai ser o volume aqui do cone menor. E o volume 2 eu coloquei aqui do lado para indicar que é o volume de tudo, ok? O volume 2 é o volume do conezão inteiro. Se eu pegar o volume 1 e dividir pelo volume 2, isso vai dar o cubo da razão de semelhança. Ou seja, você pode usar a expressão com os raios. Volume 1 está para volume 2, assim como raio 1 está para raio 2 ao cubo. Repare que se você for comparar os volumes com os raios, você tem a obrigação de elevar os raios ao cubo. E se você vai comparar os volumes com as alturas, você tem a obrigação de elevar também a razão ali de semelhança das alturas ao cubo. Bom, então deixa eu terminar aqui a explicação, só para finalizar o que eu estava querendo dizer para você. Lembra quanto que era se eu dividisse ao meio? Vamos colocar aqui, por exemplo, 5 e aqui 5. Vamos supor que a altura, né? A altura aqui seja 5 e a altura aqui seja 5. Isso faz com que a alturona toda seja 10. Então diga para mim, qual é a razão de semelhança? A razão de semelhança é meio, concorda? Meio porque é 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 é meio. Então, V1, eu vou pôr aqui, eu vou pegar uma cor mais clara para poder escrever ali e poder ter espaço, pode ser esse rosinha claro aqui. Então, por exemplo, olha só, V1 dividido por V2 é igual a meio elevado ao cubo. Opa, eu quis escrever meio e acabei falando cubo junto, acabei escrevendo besteira. Então, meio elevado ao cubo. E quanto é que é meio elevado ao cubo? Meio elevado ao cubo é 1/8. E é só passar o V2 multiplicando, isso vai ficar V2 sobre 8. Então é exatamente o que eu estava dizendo para você, olha só. O V1, que é o volume do conezinho, é 1/8 do conezão. Gui, mas e se aqui fosse 12, por exemplo? Se fosse 5 e 12? Ora, se fosse 5 e 12, você faria essa conta que eu te ensinei aqui. E iria encontrar outra relação. E se fosse, por exemplo, 4 e 14? Você ia fazer essa conta que está aqui no canto e iria encontrar outra relação. Então, normalmente, quando você tem metade, você usa a relação que eu te ensinei, de 1/8 e 7/8. Quando não tem a relação de metade, aí sim, essa relação que está aqui é a relação importante que você vai usar, principalmente essa, que é a relação entre as alturas, para poder trabalhar com as expressões do volume, ok?